Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo então Ave Cristo. Esse livro é do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Faz parte da série Romances Históricos de Emmanuel. Eu fiz todos os outros no canal. Esse aqui é o último da série e no capítulo anterior, no vídeo anterior, nós terminamos a última parte do quarto capítulo intitulado Aventura de Mulher. Esse capítulo ele começou ali no ano de 233, onde nós já encontramos então ali toda a família do Opílio com a Cíntia, ali já com as crianças na fase adolescente, porque já se passaram 16 anos desde o momento em que o Quinto Varro foi então teve toda aquela decepção ali, descobriu que a mulher dele o traía com o primo dela, que era o chefe dele, e teve então que sair ali da vida, teve até que mudar de nome. Então nós encontramos ali o casal, que estava muito bem, com os filhos já então, o Tassiano, o filho da Cíntia, com o Quinto Varro, e também o Galba e a Helena, que são os filhos da Eleodora com o Opílio. E nós vimos ali no vídeo anterior que a Helena teve uma filha do namorado dela que morreu. Ela tentou abortar, não queria ter, mas não foi possível, ela teve, mas deu a filha. E terminou ali quando a empregada, a Anacleta, foi levar a menina para deixar ali em algum lugar e a menina encontrou uma pessoa, chegou um homem. Ela tinha colocado o neném ali num bercinho e passou um homem e pegou ela e disse que então ele tinha encontrado a pessoa, a filha, ele tinha perdido uma filha 15 anos antes e agora ele reencontrava ali que Deus tinha colocado no caminho dele uma criança, que era então a filha da Helena com o namorado dela morto. Vamos continuar então, começando agora o quinto capítulo, que é intitulado Reencontro. E no vídeo anterior a gente terminou com a seguinte frase: os primeiros raios de ouro da manhã desvelaram a paisagem, parecendo que o céu reafirmava sua proteção à terra, e os pássaros começaram a cantar melodiosamente, como se agradecessem à divina providência a alegria de uma criança perdida que havia encontrado a bênção de um lar. Então essa criança perdida, a filha da Helena, que encontrou ali os braços de um homem que ainda não foi, o Emmanuel ainda não revelou quem é, mas vamos ver agora no quinto capítulo. Eu peço então que Deus possa iluminar, fazer com que a minha leitura seja fluida, de fácil compreensão, que os meus comentários sejam pertinentes e nos abençoar para que a gente entenda qual é a mensagem que Chico Xavier e Emmanuel estão trazendo para a gente nesse livro. E agradecendo então a todos vocês que estão acompanhando, bora lá continuar. Ao término de 233, em uma sala singela da igreja de São João, em Lyon, pequena assembleia de companheiros se instalara para o exame de assuntos urgentes relacionados com a obra do Evangelho. 3 homens de idade avançada e outro, em plena madureza, discutiam as necessidades do movimento cristão. O império vivia assolado por uma peste que procedia do Oriente, fazendo vítimas inumeráveis. Em Roma, a situação era das mais graves. A epidemia penetrara as Gálias e a comunidade cristã em Lyon mobilizava todos os recursos para amenizar os problemas do povo. O mais jovem integrante do grupo era o irmão Corvino, que advogava a causa dos enfermos abandonados e infelizes. Se desprezamos o próximo, comentava ele inflamado de confiança, como atender ao nosso mandato de caridade? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Vemos no estudo das narrativas apostólicas que as legiões do céu se apossam da terra em companhia do Senhor, transformando o homem em instrumento da infinita bondade. Desde o primeiro contato de Jesus com a humanidade, observamos a manifestação do mundo espiritual que busca nas criaturas pontos vivos de apoio para a obra de regeneração.
Zacarias é procurado pelo anjo Gabriel, que lhe comunica a vinda de João Batista. Maria Santíssima é visitada pelo mesmo anjo que lhe anuncia a chegada do Salvador. Um enviado celeste procura José da Galiléia em sonho para tranquilizá-lo quanto ao nascimento do Redentor. E, erguendo-se o Mestre Divino entre os homens, não se limita a cumprir a lei antiga, repetindo-lhe os preceitos com os lábios. Sai de si mesmo e coloca-se ao encontro das angústias do povo. Limpa os leprosos da estrada, estende mãos amigas aos paralíticos e levanta-os. Restitui a visão aos cegos, reergue Lázaro do sepulcro, restaura doentes, reintegra as mulheres transviadas na dignidade pessoal, infunde aos homens novos princípios de fraternidade e perdão. Ainda na cruz, conversa amorosamente com 2 malfeitores, procurando encaminhar-lhes as almas para o mais alto. E, depois dele, os apóstolos abnegados continuam-lhe a gloriosa tarefa do reerguimento humano, prosseguindo no ministério do esclarecimento da alma e da cura do corpo, devotando-se ao Evangelho até o derradeiro sacrifício. Aqui então começa, nós encontramos novamente o agora Corvino, que é o mais jovem integrante desse grupo que está ali então discutindo o Evangelho, e a gente sabe que o Corvino é o quinto varro, que veio então depois de toda o que aconteceu ali na vida dele, tá tudo nos vídeos anteriores. Eu deixo a playlist com os vídeos anteriores aqui no card para vocês quiserem dar uma olhada, porque é importante para entender todo o livro. Aqui então ele colocando ali como é que a gente então pode prestar atenção para cumprir o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa: se desprezamos o próximo, como atender ao nosso mandato de caridade. E dá todos os exemplos do Mestre Maior de Jesus Cristo, em que eu acho nesse último aqui que ele traz, que é quando ele conversa ali na cruz, depois de ter passado todos os tormentos físicos, morais, está ali às portas realmente de deixar o corpo físico. Ele não pensou nele, e sim em dizer para aquele que estava mostrando que tinha entendido, que era um dos que estavam sendo crucificados ali do lado dele, que naquele mesmo dia ele estaria com ele. Então eu acho esse exemplo aqui do Mestre Divino fantástico para a gente. E continuando, ele diz então: compreendemos a sensatez da oposição. Não a fala então, objetou o presbítero Galiano, velho gaulês que se demonstrara por muito tempo na Paflagônia, que se demorara muito tempo na Paflagônia. Entretanto, é preciso escapar a arremetidas do tentador. Penso haver chegado o momento de cogitar da construção do nosso retiro nas terras que possuímos na Aquitânia. Não podemos atingir o céu sem a centralização de nossa alma na prece. Ou seja, aqui esse companheiro está dizendo a ele que, apesar de todos esses exemplos que ele trouxe, de que a gente deve estar fazendo, que é prática, que é ação, que o próprio mestre mostrou que não é ficar de joelhos rezando, e sim agir em favor do próximo. Ele está dizendo, se opondo a esse argumento do Corvino, dizendo que a gente não pode atingir o céu sem a centralização da nossa alma na prece. Como conseguiremos, porém, ajudar a humanidade simplesmente orando? Ajuntou Corvino, seguro de si. Temos companheiros admiráveis estacionados no deserto. Organizam pousos solitários, desfiguram-se, atormentando-se e creem auxiliar, por esse modo, a obra de redenção humana. Se devêssemos, porém, procurar a tranquilidade própria a fim de servir ao Criador, por que motivo teria Jesus vindo até nós partilhando conosco o pão da vida?
Em que luta condecorar-se-á o soldado que desiste do combate? Em que país haverá colheita valiosa para o lavrador que nada mais faz que contemplar a terra a pretexto de amá-la? Como semear o trigo sem contato com o solo? Como plantar o bem entre as criaturas sem suportar o assédio da miséria e da ignorância? Não podemos admitir salvação sem a intimidade daquele que salva com aquele que se encontra desviado ou perdido. Ou seja, trazendo assim para o mais realista, como é que a gente pode colocar, por exemplo, para gerenciar uma oficina ou algum lugar de concertos, por exemplo, uma pessoa que não sabe nem trocar um parafuso. Então a pessoa tem que ter mergulhado para saber como que é o trabalho, para saber como. Então o que ele está dizendo aqui, na minha forma de entender, não adianta a gente sair do lugar onde há o trabalho a ser feito. E a gente vai só ficar rezando e vibrando para que outros façam, então, porque o trabalho tem que ser feito. Ante a pausa que se fez espontânea, Galiano considerou: as tuas ponderações são mais que justas, mas não podemos concordar com o pecado nem permitir que as almas desprevenidas dele se aproximem. Os pagãos nos acusam de ladrões da alegria, acentuou por Pafos, um diácono aureolado de cabelos brancos. Acreditam que o evangelho é um manto de tristeza asfixiando o mundo. E aí uma segunda pessoa ali que vem de encontro ao que o Corvino está dizendo. E não falta quem veja na peste uma vingança das divindades olímpicas, informou Enio Pudens, excelente companheiro que o tempo encanecera. A gente já viu essa palavra, que o tempo então tornara os cabelos brancos. Muita gente volta a clamar contra nós, supondo sejamos os causadores da ira celeste. Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio, o concílio é a Assembleia Gaulesa com direito de opinar diante da autoridade de César. Então, Valeriano, um amigo nosso que trabalha no fórum, contou-me particularmente que entre as solicitações formuladas pelo concílio na festa de Augusto, consta um apelo para que sejamos de novo flagelados. E afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando, porque o imperador Alexandre Severo é o Marcus Aurelius Severus Alexandros, vulgarmente designado por Alexandre Severo. Ele foi o último dos imperadores da dinastia dos Severos. Reinou de 222 a 235. Bem intencionado, mas sem apoio político e militar, morreu assassinado durante um motim da 21ª Legião Primigênia e tratou de maneira afável os cristãos. Então aqui a gente vê quem é essa pessoa, que ainda foi esse imperador, o Alexandre Severo, então, que não deixou que fosse colocado logo em prática esse pedido que foi feito ali no concílio, de que os cristãos então passassem novamente a ser flagelados. E ele diz que ele afirmou que a execução de semelhante pedido vem tardando porque o imperador Alexandre Severo não está suficientemente seguro. E Galiano sorriu e acrescentou: mais um motivo para o insulamento dos que pretendem adorar a Deus sem a perturbação dos homens. Ou seja, sem a perturbação dos homens e sem pegar o lado difícil desse trabalho, então, nesse momento especialmente de adoração a Deus e de dar o testemunho.
Aí se eles saem, se eles se insulam, eles não correm o risco de estar sendo novamente flagelados, como essa sugestão aqui, que se não fosse pela bondade desse imperador, já teria sido colocada em prática. A frase reticenciosa ficara no ar, mas Corvino, tocado de profundo ardor pela causa do Evangelho, retomou a palavra decidido. Veneráveis irmãos, admito não nos caiba o direito de interferir na resolução dos que buscam a solidão. Contudo, creio não devamos incentivar o movimento que podemos classificar por disserção. Estamos numa guerra de ideias. O primeiro legionário que tombou em holocausto a liberação do espírito humano foi o próprio Mestre, nosso comandante divino. Desde a cruz do Calvário, nossos companheiros, em vasta frente de valoroso testemunho, sofrem o martirológio da fé viva. Há quase 200 anos somos pasto das feras e objeto desprezível nos divertimentos públicos. Homens e mulheres, velhos e crianças têm sido levados a arenas e cárceres, postes e fogueiras, revelando o heroísmo da nossa confiança em um mundo melhor. Não seria lícito trair-lhes a memória. Os adversários da nossa causa têm-nos como amargurados portadores da indiferença pela vida, mas é que ignora a lição do benfeitor celeste que nos indicou no serviço da fraternidade a fonte do verdadeiro bem e da perfeita alegria. Urge assim não nos afastemos do trabalho e da luta. Há construções no plano do espírito, como existem no campo da matéria. A vitória do cristianismo com a livre manifestação do nosso pensamento é obra que nos compete concretizar. Então volta aqui o Corvino, firme no que ele acredita, no que ele entendeu que seja a lição que o Evangelho vem nos dar, que seja a forma de estar mostrando ao mundo, de estar ensinando a quem não entendeu a mensagem do Mestre Maior Jesus Cristo. Então, apesar de todos os argumentos dos outros dois, de que a melhor forma de estar trazendo os ensinamentos é estar se afastando ali do meio da onde está tudo acontecendo, se retirando, assim a gente se protege contra qualquer forma de castigo que possa ser estabelecida, porque naquela época não podia se ser cristão, e também a gente fica só ali rezando, sem sujar as mãos, digamos, também, e sem fazer o esforço. E aqui então ele dizendo que não seria lícito trair-lhes as memórias, trair as memórias do nosso Mestre Maior, que foi o primeiro que tombou em holocausto a liberação do espírito humano. E ele diz que há construções também no plano do espírito, como existem no campo da matéria. Então, assim como a gente precisa estar pondo mãos a obras no plano espiritual, a gente deve, e é imprescindível na forma dele ver e apresentar aqui, que seja colocado também no campo da matéria, aqui na nossa vida física. Surgiu um pequeno intervalo na conversação que a palavra de Enio interrompeu. No que se refere a serviço, nossa posição não é das melhores. Muitas famílias, pressentindo a perseguição, vêm dispensando os empregados cristãos. Ainda ontem, as oficinas de Popônio demitiram 10 companheiros nossos. Mas temos o direito de esmolar para a igreja e a igreja precisa sustentá-los, observou Galiano, cuidadoso. Corvino, porém, obtemperou, firme. Sim, temos o direito de esmolar. Esse, contudo, é também o direito do mendigo. Não nos cabe, segundo nos parece, olvidar a produção de benefícios para o mundo. Temos terra disponível sob a responsabilidade de vários irmãos. O arado não mente. Os grãos respondem com fidelidade ao nosso esforço. Podemos trabalhar. Não devemos recorrer ao concurso alheio, senão em circunstâncias especiais. Não seria aconselhável manter a comunidade improdutível.
Cabeça vaga é furna de tentações. Creio em nossa possibilidade de auxiliar a todos por meio do esforço bem dirigido. O serviço de cada dia é o recurso de que dispomos para testemunhar o desempenho dos nossos deveres diante dos que nos acompanham de perto. E o trabalho espontâneo no bem é o meio que o Senhor colocou ao nosso alcance, a fim de que sirvamos à humanidade, com ela crescendo para a glória divina. E ele é um orador assim incrível, né? Ele pega tudo aquilo que os outros falaram e ele traz o contra-argumento de uma forma muito clara, muito não fica dúvida do pensamento dele. Eu acredito que a pessoa tem que estar realmente muito fechada ali no argumento dela para não se convencer. Se bem que eu não acredito que seja isso, que ele seja. Ou, na verdade, sim, ele com certeza ele já disse, ele não pode cercear a decisão dos outros de se insularem, de saírem, de fazer o que eles quiserem, mas ele não se furta de deixar o argumento dele muito bem colocado. Porque o outro diz que eles têm direito de mendigar, de pedir esmola. Ele diz, mas esse é o mesmo direito que o mendigo tem. Se a gente tem terra, o trabalho, o arado não mente. Se a gente tem terra, a gente pode produzir, a gente não precisa mendigar, a não ser que seja como último recurso, pois o trabalho espontâneo no bem é o meio que o Senhor colocou ao nosso alcance a fim de que sirvamos à humanidade, porque a mente vazia, ela é cabeça vaga, é furna de tentações. Quantos insights aqui, né? Quanta coisa para a gente pensar aqui, né, nessas falas dele. Muito, nossa, como o quinto varro é ali iluminado, como sabe colocar bem exatamente o que foi que o Mestre Jesus Cristo deixou para a gente nos evangelhos. Eu espero que você tenha gostado dessa parte, que é a primeira parte do quinto capítulo, intitulado Reencontro. Se você gostou e quiser estar compartilhando esse vídeo, se você quiser me mandar uma mensagem, dizer como é que você está vendo esse que é o último livro da série, se você está acompanhando, se você está sentindo que ele está te trazendo alguma clareza com relação à vida. Se você quiser me mandar essa mensagem, se você quiser, entra lá no meu canal, tem outros livros lá, além desses do Chico, tem outros. Se você quiser, estando lá, se for leve, se quiser se inscrever, também eu te agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!